Ok, pessoal, vamos então iniciar nossa aula agora tratando sobre a lei de créditos adicionais, os créditos adicionais no orçamento público, onde que isso vai inserir-se. Tá? Então, o que acontece? Inicialmente, existe uma autorização legislativa. Autorização legislativa, toda despesa deve haver uma autorização legislativa para ser executada. Então, nós temos a autorização inicial, que é o quê? Aquela lei orçamentária que é aprovada pelo Congresso Nacional, que vai iniciar no ano seguinte, a lei orçamentária anual. Aí nós temos a lei de créditos adicionais, tá? Que vai alterar esta lei orçamentária aprovada, que também passará por autorização legislativa. Então, nós temos inicialmente uma lei orçamentária que vai prever todas as despesas para o ano seguinte, de acordo com as receitas, o princípio do equilíbrio orçamentário. Feito isso, no decorrer do exercício podem surgir outras despesas imprevistas, despesas novas, ou aumentar aquela dotação anterior, que não foi suficiente para suprir essas despesas. Isto será um crédito adicional, que vai alterar aquela lei orçamentária anterior, já aprovada, e vai incluir esses novos valores nesta nova lei. Então, altera a lei orçamentária aprovada, vai aumentar, vai criar novas despesas, novas dotações. Claro, isso conforme a arrecadação, se a arrecadação também for possível esta alteração. A gente vai ver os casos em que você pode, quais são os recursos que vão ser utilizados para os créditos adicionais. Vamos lá então. Classificação. Então nós temos três classificações: o crédito adicional suplementar, especial e extraordinário. O suplementar ele vai reforçar uma dotação. Já existe uma despesa prevista na lei orçamentária original e esse crédito suplementar, crédito adicional suplementar, vai reforçar aquela dotação, vai aumentar o valor daquela despesa que não foi suficiente para cumprir com o seu objetivo. O crédito adicional especial vai criar uma nova dotação para uma despesa que não existia anteriormente na lei orçamentária. Então, uma nova despesa, uma nova dotação. E o extraordinário será para aquelas despesas imprevistas e urgentes, que também pode não estar prevista na lei orçamentária, mas que depende do meu pronto pagamento, rapidez na sua execução, para fins de cumprir um objetivo que está proposto. Então, esta é a diferença entre as três, basicamente. A gente vai ver uma de cada vez aqui. Crédito suplementar, né? Então, ele incorpora-se ao orçamento, como a gente já viu. Ele vai somar, vai adicionar a uma dotação que já existia. Vai suplementar, vai fazer um reforço daquela dotação, daquela despesa, que não foi suficiente para cumprir com o seu objetivo. Ele tem que ser aberto por decreto do Poder Executivo, mas tem que ter uma prévia autorização legislativa. Então, primeiro ele vai passar pelo Congresso Nacional, no caso da União, que vai autorizar a abertura daquele crédito suplementar, e aí vai ser aberto por decreto do Poder Executivo, do presidente, no caso da União. Ainda, o crédito suplementar ele necessita que haja recursos pré-existentes para que ele seja aberto. Ou seja, eu não posso abrir uma despesa que eu não tenho recurso já destinado para ela. Então, precisa ter um recurso anterior para subsidiar a abertura do crédito adicional suplementar. Próximo crédito adicional, que é o especial. Como a gente já viu, o especial ele cria uma nova dotação, uma nova despesa. Ela vai conservar a sua especialidade, então vai ficar separada das outras despesas. No crédito adicional suplementar, ele ficava junto com aquela despesa, somava-se, porque já existia uma despesa. Aqui será criada uma nova despesa. Vai ser demonstrada separadamente nos relatórios contábeis. Também vai ser aberto por decreto do Poder Executivo
mas com autorização legislativa anterior. E também necessita ter recursos pré-existentes. Eu não posso abrir um crédito especial, uma nova despesa, sem que haja um recurso para suprir aquela despesa. Então essas são as exigências para o crédito suplementar e o especial. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320 trata sobre os créditos suplementares e especiais. Quais são os recursos disponíveis para que se haja a abertura desses créditos adicionais? O que eu tenho que ter para conseguir abrir? O primeiro é o superávit financeiro. Tá? Então, o que é o superávit financeiro? É o que é apurado em balanço patrimonial do ano anterior, que vai resultar da diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiro. Por isso que é superávit financeiro. É a diferença do ativo e do passivo financeiro. Conjugando-se, ou seja, somando-se ao saldo dos créditos adicionais reabertos e as operações de crédito a ele vinculadas. As operações de crédito é como se fossem empréstimos que a administração pública faz. Então, esse superávit financeiro que vai ser apurado por fonte de recursos e tem que ser aplicado na finalidade específica que ele será criado. Então eu posso usar esse recurso do superávit para abrir créditos adicionais. Superávit, diferença entre o balanço no balanço patrimonial entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Outro recurso disponível para abrir crédito suplementar especial é os provenientes de excesso de arrecadação. O que é o excesso de arrecadação? É o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e aquela realizada. Eu tinha um valor previsto, realizei mais, arrecadei mais, mês a mês. Aí tem que considerar outros fatores, que é a tendência do exercício, vai crescer, vai diminuir, e vai deduzir os valores dos créditos extraordinários abertos desse valor. Claro, crédito extraordinário, a gente vai ver daqui a pouco, aqueles créditos despesas imprevistas e urgentes. Então eu tenho que reduzir esse valor para saber o excesso de arrecadação. Outro recurso disponível é os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, o que se inclui as reservas de contingência. Então o que é essa anulação parcial de dotações ou total? Eu tinha um valor à despesa, foi anulado, ou seja, aquele valor deixou de estar disponível para aquela despesa, ele está então sem nenhuma destinação. Então eu posso utilizar aquele valor que estava sem destinação para abrir um crédito adicional. Outra situação de recurso objeto de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária e ficarem sem destinação. Está na Constituição Federal, no artigo 166, parágrafo 8º. Ou seja, existia uma rubrica, uma despesa, em que foi vetada no momento da sanção presidencial. Então aquele veto, a rejeição, a emenda, ficou sem valor, sem destinação aqueles valores. Então eu vou usar aquele valor para abrir um crédito adicional. E também a reserva de contingência, né? A reserva de contingência também pode ser usada como um recurso disponível para atender esses passivos. Então a reserva de contingência ela é destinada para atender passivos contingentes e outros riscos fiscais que podem vir no decorrer do exercício. Caso não seja utilizado isso, né? Então ele vai poder abrir esses créditos adicionais. Mas isso tem que estar autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para fazer essa abertura de créditos adicionais com a reserva de contingência. Vamos falar agora sobre os créditos extraordinários. É importante também, é uma forma de crédito em que é aberto por decreto do Poder Executivo e submetido ao Poder Legislativo. Primeiro é feita a abertura e depois é feita essa submissão ao Poder Legislativo para apreciação e aprovação. Então, como é um crédito extraordinário,
não é necessário que haja uma primeira passagem pelo Poder Legislativo para aprovar e depois ser aberto. Primeiro faz a abertura, vai lá executar a despesa, que é extraordinário, e depois submete ao Poder Legislativo para apreciação. Na União, ele é aberto por medida provisória e submetido ao Congresso Nacional. Nos Estados, por decreto legislativo. Poder Executivo, na verdade. Decreto do Poder Executivo. Na União, medida provisória. Qual a vigência do crédito extraordinário? A vigência é o exercício financeiro em que foram autorizados, ou seja, no ano, exceto se for aberto nos últimos 4 meses do exercício financeiro. Então, nesse caso, eles poderão ter seus saldos reabertos por um instrumento legal apropriado, situação na qual a vigência fica prorrogada até o término do exercício seguinte, até o término do exercício financeiro subsequente. Então, se eles forem abertos nos últimos 4 meses, poderão ter reabertos os saldos, o que sobrar deles, no exercício subsequente, para serem gastos. Importante aqui que os únicos créditos adicionais que podem ser reabertos são os especiais e extraordinários. O suplementar não pode ser aberto. Isso está previsto lá no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Olha só, artigo 167, são vedados. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos os limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, nessa situação, o crédito especial e extraordinário poderá ser reaberto. O suplementar nunca poderá ser reaberto no exercício subsequente. Sempre tem que ser gasto no próprio exercício. Resumindo, então, crédito suplementar, destinado ao reforço da dotação orçamentária, autorizado por lei e aberto por decreto executivo. Depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Tem que expor qual a justificativa de eu reforçar uma dotação. Crédito especial, destinado a atender despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. São autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa também. Mesma situação do suplementar. A diferença está no crédito extraordinário, destinado a despesa urgente e imprevista, como em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Então é um crédito que vai ser aberto nessas situações. Despesas urgentes e imprevistas, como o caso do quê? Guerra, comoção, calamidade pública. As únicas situações em que os créditos extraordinários são abertos. No caso de créditos suplementares especiais, interessante aqui a gente notar, primeiro existe a autorização do Congresso Nacional. Em seguida, o governo realiza a abertura dos respectivos créditos por decreto. Em princípio, os créditos extraordinários terão vigência dentro do exercício financeiro em que forem abertos, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses, a gente já viu. Caso em que reaberto nos seus limites, seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Tranquilo? A gente só está relembrando aqui. E a gente vê agora um resumo de todos os créditos e a situação dele. Vamos lá ver. Finalidade. Suplementar. Reforço de dotação orçamentária existente na Lei Orçamentária Anual. Já existia uma dotação e está reforçando. Finalidade especial. Atender a categoria de programação não contemplada na Lei Orçamentária Anual. Ou seja, uma nova dotação orçamentária, uma nova despesa. Finalidade extraordinária. Atender a despesa imprevista e urgentes. Autorização do crédito suplementar. Prévia, podendo ser incluído na própria Lei Orçamentária Anual ou em lei especial. Então tem que ter uma autorização prévia. Autorização do especial também tem que ser prévia em lei especial.
e autorização do crédito extraordinário sem necessidade prévia. Então, primeiro eu posso gastar, depois fazer a comprovação no Congresso. Forma de abertura suplementar. Decreta o Poder Executivo após autorização legislativa, até o limite estabelecido em lei. Forma de abertura do especial. Decreta o Poder Executivo, mesma coisa, após autorização legislativa, até o limite estabelecido em lei. Forma de abertura extraordinária. Por meio de medida provisória, união ou decreto nos estados e municípios. Quais são os recursos? No suplementar, tem que ter uma indicação obrigatória de quais recursos vai ser utilizado. No especial, indicação também é obrigatória. E no extraordinário, independe da indicação, ou seja, facultativo. Como é um crédito extraordinário, não precisa ter uma indicação de qual recurso eu vou utilizar. Não é obrigatório isso, é facultativo. Suplementar, qual o valor limite? É obrigatório informar esse valor indicado na lei de autorização e no decreto de abertura. Qual o valor do crédito suplementar? Na mesma coisa, no crédito especial. E no extraordinário também é obrigatório, vai ser indicado onde? Na medida provisória, na união ou decreto, nos estados e municípios. A vigência do suplementar, sempre no exercício financeiro em que foi aberto, tá? Sempre. Especial, em princípio, no exercício financeiro em que foi aberto. E também o extraordinário também, em princípio. Pode ser prorrogado? Suplementar, não é permitida a prorrogação, tem que ser no exercício financeiro que for aberto. Especial e extraordinário pode ser prorrogado, desde que seja aberto nos últimos 4 meses do exercício financeiro, aí ele poderá ser prorrogado para o exercício financeiro subsequente. Então, com esse quadro, a gente encerra esta aula, que a gente trouxe os tipos de créditos adicionais, suas principais peculiaridades referentes ao orçamento público. Até a próxima aula, então.